Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 5 de janeiro de 2026. Estamos iniciando as atividades da Casa Espírita Abel Sebastião de Almeida. Nosso primeiro encontro em 2026. Esperando que todos tenham passado assim, ótimos momentos com seus familiares e que agora estejam todos com as energias retemperadas, energias refeitas para os embates de 2026. E que não serão poucos, né? Muitos são os trabalhos que temos pela frente, muitos são os desafios, mas nós temos essa espiritualidade amiga que tanto nos auxilia, que nos protege, essa espiritualidade da egrégora da Casa de Abel Sebastião de Almeida. Eles são aqui entre nós, atuando incessantemente, nos conduzindo, nos auxiliando em todos os caminhos importantes da nossa vida. Então, meus irmãos, vamos, antes de ouvir o nosso irmão Alcir, que vai falar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente sobre indulgência, vamos ler a nossa página de preparo, que essa página de preparo ela é muito importante, ela vai homogeneizando os nossos pensamentos, vai trabalhando as nossas formas de pensamento, que são muito importantes para a psicosfera. Essa psicosfera que os nossos amigos da espiritualidade trabalham muito com aquilo que nós podemos entregar a eles com relação às nossas vibrações, né? Então, pedir à nossa irmã Marisa fazer a leitura das duas páginas que nós temos aqui, né? Boa noite. Do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier. Se amais somente os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Jesus, isso está no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 32. Evidentemente, é sempre fácil estimar os que nos amam, valorizar os que nos servem, apoiar os que nos aplaudem, alegrarmos-nos com aqueles que se nos regozijam com a presença, solidarizarmos-nos com os que nos seguem, louvar os que nos reverenciam, ajudar companheiros agradecidos e trabalhar com os que se afinam conosco. Em Jesus, porém, a vida nos impele a diretrizes mais altas. É preciso desculpar os ofensores e orar por eles, compreender os que nos desajudem, respeitar os que nos desaprovam, abençoar quanto nos criem problemas, prestigiar as causas do bem de todos, ainda quando não partam daqueles que não nos comunguem os pontos de vista, admirar os opositores naquilo que demonstrem de útil, auxiliar os irmãos indiferentes ou incompreensivos e contribuir nas boas obras, junto daqueles que nos desconsiderem ou hostilizem. Como é fácil de anotar, tudo agrada quando se trate de agir segundo os padrões de vivência que nos lisonjeiem a personalidade. Entretanto, para servir com o Cristo, é necessário colaborar na construção do reino do amor, com a obrigação de erguer-nos mais alto para esquecer o próprio egoísmo e realizar algo diferente. Difícil, né? Importantíssimo. Bem, meus irmãos, depois dessa página tão bem construída, o que já vai trazer muitos elementos aqui para o nosso irmão trabalhar conosco, né? Ele vai, como eu disse, nos apresentar o último item do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso irmão Alcir Mesquita, que ele seja muito inspirado nessa noite, que nos traga muitos motivos de reflexão.
Boa noite, meus irmãos. Que Jesus, o nosso meigo e amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. O tema que nós vamos falar está no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. A indulgência. Esse é o último tema do capítulo 10, e o capítulo 10 tem uma posição importante no Evangelho, né? E tem tudo a ver com a nossa vida, o momento que nós estamos vivendo, né? Essa virada de ano. É um prazer enorme começar o ano, né? Voltar à atividade da Casa Espírita, essa casa que nos apoia, nos alegra, nos sustenta, né? Nos anima na nossa caminhada, essa doutrina maravilhosa. Então, nós temos uma enorme expectativa, todos nós, na virada do ano, de ter um ano feliz, um ano de paz, de harmonia, de esperança. Todos cultivamos esse desejo, né? E eu gostei de saber que o tema são as bem-aventuranças, né? Porque o Sermão da Montanha, quando Jesus nos fala sobre o Sermão da Montanha e fala das bem-aventuranças, eu diria que esse é o tema mais elogiado, mas mais mal compreendido do Evangelho. Porque quando você fala final do ano, eu me lembro muito, né? Final do ano, a minha mãe, ela todo ano pegava 7 caroços de romã e costurava Era isso mesmo? Né? E botava na carteira. Alguém fez isso alguma vez? Pulou 3 pulinhos nas ondas? Ninguém fez isso? Né? A gente tem uma série de... Mas é bem conhecido. É bem conhecido, né? A minha mãe, me lembro que ela comprava romã e comia 7 carocinhos de romã e costurava num paninho azul, tinha que ser azul, botava na carteira para que aquele ano fosse um ano de muita paz, muita harmonia e felicidade, prosperidade. E aí tem uma porção de coisa, né? A pessoa se veste de branco. Nunca ninguém se vestiu de branco na virada do ano? Não? Ah, já, né? Já. A gente se veste de branco, compra rosas vermelhas, vai para a praia para jogar para Iemanjá. Tem essas coisas todas que a gente fica esperando. E ficamos numa expectativa muito grande, né? E aí eu vou pegar uma frase que a Marise nos disse na leitura da página de preparo, que diz assim, aqui, nessa frase, é que nem o Sermão da Montanha, é difícil de entender. Diz assim, abençoar quantos nos criem problemas, prestigiar as causas do bem de todos, ainda quando partam daqueles que não nos comunguem o ponto de vista. Nós não fazemos isso. Admirar os opositores naquilo que demonstra de útil, auxiliar os irmãos indiferentes ou incompreensivos e contribuir nas boas obras junto daqueles que desconsiderem ou hostilizem. E aí a Marise, acabando de ler essa página de preparo, comentou, é difícil. E o Dionísio emendou, mas importante. E por que a gente prefere o caroço de romã e o pular 3 pulinhos nas ondas? Porque não exige nenhum esforço. Né? Nada. Quanto eu me comprometo, até me lembro da minha cunhada, já que a gente está falando de família, todo final de ano ela fazia uma promessa para conseguir alguma coisa no ano que ia começar. E aí ela, na promessa dela, ela prometia que não ia comer um determinado alimento que ela gostava muito. E aí, sei lá o que, não podia contar, né? Mas ela gostava muito de chocolate, então se ela queria muito aquele fato, ela dizia que não ia comer chocolate durante o ano todo, que era uma promessa importante e tal. E eu sempre brincava com ela, falei assim, eu também fiz uma, não vou comer jiló. Esse ano não vou comer jiló de jeito nenhum, porque o jiló não faz nenhuma diferença. Mas na verdade,
A gente se apega a essas coisas porque elas são fáceis, elas são simples, elas não exigem nenhum esforço de nós, não exigem nenhum compromisso de nós, não exige nada, né? Você faz aquilo, bota o romã no bolso e continua levando a vida como antes. Ora, se nós temos que ter um ano diferente, nós temos que nos comportar de forma diferente. Porque se nós fizermos esse ano tudo que sempre fizemos ao longo da vida, esse ano será igualzinho aos outros, né? Não vai mudar nada, porque a mudança vem da nossa mudança íntima. Incorporar novos comportamentos, novos valores, apoiar os que não nos apoiam, atender aqueles que são nossos inimigos, orar pelos que nos caluniam, né? Jesus preconiza isso. Nós achamos bonito, mas não fazemos. E não fazemos nenhum esforço para mudar, porque isso dá muito trabalho. Mudar comportamentos dá muito trabalho, né? A gente promete que vai fazer ginástica rigorosamente esse ano, né? E já faltamos o primeiro dia. Hoje, segunda-feira, tinha academia, já faltamos. Então, a gente, né, procura a coisa fácil, simples, que não dê muito trabalho. A gente não está comprometido. E Jesus fala das bem-aventuranças, né? Kardec, na sua pedagogia doutrinária, quando ele montou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não deixou nada ao acaso. Então, ele começa com os 4 primeiros capítulos falando do comportamento espírita, né? Não vim destruir a lei, porque ele veio se transformar em lei de amor, né? Ele pegou todos os ensinamentos dos profetas, de Moisés, e interpretou sobre a lei de amor. Ele diz no 2º capítulo do Evangelho: o meu reino não é desse mundo. Ele faz menção à nossa vida espiritual. Nesse capítulo 2, inclusive, do Evangelho, Kardec é muito rigoroso, que ele diz o seguinte: se nós não acreditamos efetivamente na vida eterna, que com a morte do corpo físico nós continuamos vivendo normalmente, nenhum sentido teria os ensinamentos morais de Jesus. E a gente vem ao centro o ano todo, e aí alguns ainda têm dúvida se a vida é eterna mesmo. Não é verdade? Tem pessoas, será que é mesmo? Né? E será que é... Mas Kardec é enfático. Se você não aceita isso, nada faz sentido para você. No capítulo 3, Jesus fala há muitas moradas na casa do meu Pai, porque ele fala da pluralidade da vida espiritual, né? Se somos eternos, quando desencarnamos, fazemos alguma coisa. A gente não vai ficar tocando flauta, não vai ficar no Éden olhando. Nós vamos trabalhar. Para onde nós vamos? Então, Kardec trata nesse capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. E no capítulo 4, ele traça um objetivo maior, que é: quem não morrer não verá o reino de Deus. Por quê? Porque quem não reencarna, né, ele lança as bases da reencarnação. A reencarnação é o processo evolutivo moral importante nosso. E nós, por indulgência de Deus, tivemos essa grande oportunidade dessa encarnação, né? Essa encarnação que nos dá a tremenda oportunidade, essa hoje, de estarmos aqui na Casa Espírita discutindo essa transformação moral que é tão importante para nós, tão necessária e que vai efetivamente nos ajudar muito mais que o carocinho de romã, né? Podem estar certos disso. Então, e aí Kardec, aproveitando, nós estamos aqui trabalhando nas bem-aventuranças, ele começa no capítulo 5, as bem-aventuranças. E ali ele começa a trabalhar, vai até o capítulo 10, trabalhando. Mateus, no seu Evangelho, nos fala de 8 bem-aventuranças. Kardec escolheu 5 para trabalhar conosco. O que é uma bem-aventurança? É um estado de felicidade profunda e plena. Uma condição de extremo bem-estar. Uma alegria, né? Uma paz. Uma alegria sublime. O que é um misericordioso? Aquele que tem ou revela misericordiosa.
é bom, é piedoso, é caridoso. Ou aquele que perdoa os pecados, crimes ou ofensas, clemente, indulgente. Indulgente é que aceita os defeitos do outro, né? A página de preparo fala na indulgência, de você cooperar com aquele que discorda de você. Eu discordo, mas eu coopero, porque eu entendo a motivação dele. E tem hoje, a vida moderna, tem uma armadilha que nós estamos caindo nela e que eu vou aproveitar para trabalhar com vocês esse aspecto da indulgência na nossa vida, no mundo atual, né? Que está nos desafiando muito, muito, a humanidade toda. Então nós estamos no capítulo 10, Jesus vai do capítulo 5 ao capítulo 10 tratando das bem-aventuranças. E o primeiro que ele escolhe, o capítulo 5, bem-aventurados que sofrem. Quem você já viu chegar aqui na casa? Bem-aventurado é a pessoa que tem felicidade profunda, alegria sublime, extremo prazer. Quando vocês já viram aqui na casa espírita alguém chegar e falar assim, você está feliz? Estou muito feliz, porque eu estou sofrendo muito, graças a Deus. Já viu alguém chegar feliz aqui? Nem unha encravada. Reclama, vai tomar passe, tomar água fluídica, litros de água fluídica. Mas bem-aventurados que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus disse isso. Então a gente não acredita em nada que Jesus disse. Porque ele falou que a gente tem que amar os nossos inimigos, nós temos que ser bondosos, caridosos, indulgentes. Mas nós não fazemos isso. Não é isso? Ou melhor, a gente se orgulha em dizer, eu já vi gente batendo no peito, comigo é assim, bateu, levou. Não tem conversa. Não é isso que a gente acredita? Então a gente acredita na violência, a gente não acredita nas bem-aventuranças. Mas Jesus preconizou no Sermão da Montanha que bem-aventurados que sofrem. E Kardec vai trabalhando. E o capítulo 10 são os misericordiosos e, em particular, essa indulgência, essa capacidade de entender o próximo, de respeitar as diferenças, de aceitar as suas formas de ser. No Sermão da Montanha, no capítulo 10, aqui são os 8 bem-aventuranças que estão no Evangelho de Mateus e os 5 que Kardec trata no Evangelho segundo o Espiritismo. O vermelho e negrito são os misericordiosos, que é o capítulo 10, que é o último de hoje. É o último do Evangelho segundo o Espiritismo e vai ser o tema do primeiro dia da nossa caminhada de 2026. Então, não é por acaso, né? E ele começa, na ordem dele, bem-aventurados aflitos, os que sofrem, porque deles é o reino dos céus e serão consolados. E a gente fica pensando, puxa vida, e aonde Kardec vai tratar de indulgência no Evangelho? Na verdade, ele trata de indulgência no Livro dos Espíritos, pergunta 886, que ele pergunta aos espíritos o seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Como Jesus entendia a caridade? O que era caridade para Jesus? Que a gente usa a sigla BIP, né? Que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições, aceitar as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Perdão, então, a gente não perdoa nem se o vizinho passou com pressa, estava muito atrasado, não deu bom dia, a gente já fica zangado e diz mal educado. Amanhã ele vai ver, vou dar o troco. Não é assim que a gente faz? A gente não perdoa, diz assim, puxa vida, ele estava tão apressado, coitado, vou ver se eu posso ajudá-lo, né? Porque ele está assim. Não. A gente já fica pensando, já fica ofendido, porque a gente fica ofendido com qualquer coisa, né? Já se sente ofendido e diz, amanhã ele vai ver comigo, quando ele passar ele vai ouvir. Né? Então é a forma como a gente acredita. Então a gente percebe nessa começo de ano, né, essa vontade de que tudo seja diferente, que a gente está faltando atender às demandas de Jesus, aquilo que ele nos recomenda. Está faltando esforço, né?
A gente está muito preso ao caroço de romã, mas esforço para mudar a gente está fazendo pouco. O que é benevolência? Benevolência, aliás, a origem, né, a raiz da palavra do latim benevolentia, que quer querer bem. Benevolente é querer bem, é querer que o próximo seja feliz, é querer que o próximo seja aquinhoado com o que há de melhor, é querer a origem da palavra do latim representa muito bem o que a gente espera da benevolência. É olhar para o próximo e dizer assim, puxa, eu queria tanto que ele fosse feliz. Isso é ser benevolente. O que é ser indulgente? Significa tolerância, clemência em relação à falha dos outros. Os outros falham e eu aceito que eles falhem. Entendo porque eles falham. Tolerar suas particularidades. Quer dizer, fulano não acredita no que eu acredito, mas eu admiro ele. Inclusive tem uma frase de Voltaire importante, que Voltaire diz, não concordo com uma única palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Respeito ao próximo, indulgência. Você está dizendo isso? Eu não concordo, não acredito, mas eu acho bacana, vou te defender. E perdão, que é aquela nossa grande dificuldade, a gente não perdoa nem o pisão do pé no metrô, né? Pisou no meu pé, eu já fico zangado, já fico com raiva e fico aborrecido. Perdoar talvez seja o ato mais difícil de praticar na nossa vida, né? Ser agredido de alguma natureza de agressão e perdoar o próximo. A indulgência, Kardec, nesse capítulo 10, ele fala: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar, né? Porque na hora que você entende a motivação do outro, mesmo que não concorde, e aceite, e estimule e apoie, isso é doce, isso é suave, isso gera sinergias positivas, né? Para os seus irmãos, mais do qual bem poucos fazem uso, né? Nós não fazemos uso da indulgência. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Isso aqui nós não fazemos. Aliás, nós divulgamos, né? Fazemos uma campanha importante de divulgação do erro e da falha do nosso semelhante. E depois não entendemos, porque nada muda na nossa caminhada evolutiva, né? Puxa, comecei em 2026, já está dando errado, vai ser igualzinho em 2025. Kardec recomenda, ao contrário, oculta-os. Você deve ocultar. Se eu sei que há uma falha de alguém, que é da nossa relação, eu devo ocultar, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela, da pessoa, unicamente, mais ninguém. Eu não quero que ela sofra por isso, né? Isso é tão importante que Chico, através de Emmanuel psicografou através de Chico um livro só sobre indulgência, de tão importante que é a indulgência. Ele criou um livro e tem o tópico sobre indulgência nesse livro, e ele começa a dizer o seguinte para nós, olha o puxão de orelha que Emmanuel nos dá. Concedeu-te o Senhor o berço em que nasceste. Estamos aqui porque tivemos um berço que nos acolheu, o ar que respiras, né? Respiramos, ainda temos aqui o conforto do ar-condicionado, porque no passado, nos verões, nós não tínhamos esse ar-condicionado agradável, né? O lar que te abençoa, o sol que te ilumina, porque o sol brilha para todos nós e nos aquinhoa, o corpo em que estagias, esse corpo que nós reencarnamos, é uma dádiva divina. O passo equilibrado, a escola que te auxilia, a lição que te acolhe, o amigo que te ampara, o pão que te alimenta, né? Porque Deus nos propicia todo dia, acordamos sadios, levantamos da cama, nos alimentamos, tudo pela dádiva de Deus, né? A fonte que te acalma, a ação que te renova, a fé que te sustenta, essa fé
que nos mantém firmes na caminhada, o afeto que nutre, a flor que consola, a estrela que te inspira a ideia e o sentimento, a bondade e a alegria, o trabalho e o repouso, a oração e a esperança. Tudo isso nós recebemos de Deus por indulgência divina. E aí, Emmanuel nos convoca. Ante a eterna indulgência com que o céu te acompanha, se também complacente e usa misericórdia, para que a paz divina permaneça contigo, à maneira de luz, que te guarde hoje e sempre, ainda que tudo te pareça na atualidade terrestre sombra e derrota, cadeia e desalento, erga a Deus o teu coração em forma de prece e roga-lhe forças para fazer luz e confianças, onde a treva e o desespero dominam. Porque nós recebemos muito. E ele fez uma lista extensa para vocês verem quanto nós recebemos de Deus, né? Porque se ontem foi o tempo de nossa morte, na morte no sentido da queda, do erro, de termos falido, hoje é dia da nossa abençoada ressurreição, que é essa oportunidade da reencarnação, né? Nessa mesma passagem do capítulo 10, o espírito protetor de José, em Bordeaux, ele fala sobre a indulgência e diz: ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos, né? Porque quando a gente aponta o dedo para o outro, nós estamos apontando 3 dedos para nós. Sede, pois, severos para convosco, e indulgente para com os outros. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então ele está mostrando como a indulgência na nossa vida pacifica as coisas, né? E a indulgência é a irmã da caridade, que quando nós estendemos a mão a um necessitado, se nós já somos intolerantes com as suas falhas, a caridade se torna impossível, né? A gente chega na rua, olha alguém muito necessitado e pensa, está assim porque não trabalha, é desocupado, é preguiçoso. Não é assim que a gente pensa? Por que eu vou me esforçar para ajudá-lo se ele não faz por ele mesmo? Então, nós começamos julgando. E quando nós julgamos e não somos indulgentes, temos dificuldades de sermos caridosos. E fora da caridade não há salvação. Então, quando a doutrina nos estimula a caridade pressupõe que somos indulgentes, que nós perdoamos o erro alheio, que nós sabemos que o próximo erra grave, conhecemos o erro, mas toleramos o erro, perdoamos o erro, aceitamos o erro. E hoje, mais do que nunca, nós não estamos fazendo isso. Damião Maximino, um pensador, disse o seguinte: diante de tantas facilidades que o mundo moderno oferece, nem sempre condizente com nossos valores, é preciso estar atento e consciente para se livrar das armadilhas. Porque nós, espíritas, temos nossos valores, né? Nós temos os valores que são expressos por Jesus no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, apesar de não praticarmos, mas nós sabemos que nós devemos fazê-lo. Nós sabemos o que se espera de nós, do nosso comportamento como espírita. Está lá expresso. Nós temos dificuldade de fazer, mas sabemos que temos que fazer. Mas existem armadilhas, e aí eu me lembro sempre desse item de Paulo, né? Porque Paulo me diz o seguinte na sua epístola aos Coríntios: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós espíritas temos que estar vigilantes, porque nós temos que ter um comportamento de padrão moral distinto
daquilo que a sociedade como um todo faz. Vamos ver o que está acontecendo entre nós. Eu vou pegar um trecho de Kardec em Obras Póstumas. Kardec, com aquela sua sabedoria, ele já prediz um evento que vem acontecendo na nossa sociedade. Kardec diz o seguinte, no capítulo que ele fala de telegrafia do pensamento: cada progresso nos modos de comunicação, nas relações entre os homens, foi sempre assinalado por uma melhora no estado social dos seres. Isso é uma consideração de Kardec. À medida que as relações de indivíduo a indivíduo se tornam mais estreitas, mais regulares, a necessidade se faz sentir de uma nova e mais rápida forma de linguagem, mais apropriada a pôr os homens em comunicação instantânea. Olha só como é que isso está em Kardec, Obras Póstumas. Ele está falando sobre a nossa internet. E universal, uns com os outros, porque não teria cabimento no mundo moral de encarnado a encarnado por meio da telegrafia humana, o que ocorre no mundo físico por meio da telegrafia elétrica. Naquela ocasião, século XIX, 1857, né, o século das luzes, as grandes inovações, a telegrafia era uma modernidade terrível, porque até termos o telégrafo era tambor, né? Uma caravela saía de Portugal, demorava 6 meses para chegar ao Brasil, alguém escrevia uma carta, a próxima caravela demorava 6 meses para chegar de volta a Portugal, e a família recebia 1 ano depois a notícia que aquela pessoa chegou. Olha só, hoje você manda WhatsApp, manda foto, né? No Instagram, posta, imediato. Kardec estava prevendo isso, está em Obras Póstumas. A mudança foi brutal, né? Jesus, falando no Sermão da Montanha, preconizando novos comportamentos morais que nós temos dificuldade de aceitar, e a nossa evolução tecnológica, né? A nossa capacidade, né? Nós estamos falando aqui de um foguete capaz de botar 150 toneladas em órbita, uma obra de engenharia fantástica. Então a capacidade intelectual do homem evoluiu muito, mas a nossa capacidade moral ainda anda a passo. Então aqui é a figura que Kardec fala da telegrafista, sentadinha ali. Não só era complicado, porque era Morse, né? Como uma mensagem curta demorava minutos para chegar no destino, qualquer que fosse o destino. Vocês são novos, não sabem, mas eu que já sou mais velho, quando você mandava um telegrama de casamento, parabéns, nubente, felicidade, acabou. Não tinha discurso, era para 3 frases, 3 palavrinhas, né? Meu pai viajava a trabalho, mandava um telegrama para Western Union. Cheguei, beijos. Era o que podia. Não dava para ficar escrevendo discurso. O dia está lindo, cheguei aqui, o avião pousou muito bem, então não tinha essa conversa fiada. E nós estamos falando da telegrafista. Kardec conviveu com a telegrafista e naquela ocasião ele faz referências à telegrafia em diversos pedaços da obra de Obras Póstumas. Era o estado da arte das comunicações. E hoje a gente tem o Starlink. Por que eu botei o Starlink aqui? Porque é uma rede de satélites para a internet. Então, se eu estou no meio do deserto, do Saara, no meio do nada, só areia, eu mando uma foto para a família. Estou bem, olha o camelo que eu estou andando. E manda a foto, ela chega em tempo real, instantaneamente. Então você, fulano está lá no Saara, olha o camelo dele, como é legal. Né? A gente se comunica instantaneamente. Então mudou tudo. E aí Kardec alerta. Isso pressupõe uma atitude moral diferente. Mas o mundo moderno não é bem assim. Né? Nós vivemos a filosofia da coisa instantânea, né? Do check-in. Eu fico vendo, às vezes, você está num restaurante, a pessoa está com a esposa jantando, vê se está curtindo aquele momento agradável,
está tirando foto do prato para postar na internet. Aí eu disse, meu Deus do céu, come o prato, não tira foto do prato. Aí fica lá tirando foto do prato, tira foto do garfo. Eu disse, uau, em vez de conversar, né? Então está um mandando foto do prato, o outro mandando, mas os dois não estão conversando. E está postando na internet. E aí você vai fazer campanha do quilo, aí o cara faz a selfie para botar no Facebook dele para ganhar likes e seguidores. Isso é caridade? Lembra do óbolo da viúva? Por quê, né? A viúva chega discretamente no gasofilácio, pega as moedinhas dela, que é a única coisa que ela tem, e discretamente deposita ali a doação dela. O óbolo da viúva é um exemplo de humildade, de compreensão, de amor, de caridade. Esse jovem que fez a selfie da doação para a família carente, da bolsa para postar na internet, ele é caridoso? Ele atende os preceitos cristãos de caridade? Ou ele está preocupado em likes e seguidores? A gente está mais preocupado com likes e seguidores ou com a caridade efetiva? O discurso do ódio. Discurso de ódio na internet é conteúdo online que ataca ou incita hostilidade contra grupos ou indivíduos, com base em raça, religião, gênero, time de futebol. Né? Eu odeio você porque não torce pelo meu time, falo mal de você, falo mal do outro. E o que é mais grave? Isso está transitando na internet. Aí diz, mas eu não escrevo isso, mas propaga, reenvia, manda para os seus grupos, manda para os familiares. Não fazemos isso? Aí pegamos essas notícias desastrosas que só falam de violência, de ódio, de rancor, de raiva. Qual a indulgência que tem nisso? E reenviamos para um monte de gente. Nós estamos alimentando a violência, nós estamos alimentando o desamor. Então, como Paulo dizia, tudo me é permitido, né? Mas não é lícito. E o que se espera do comportamento de um espírita é um comportamento cristão, de acordo com os padrões que Jesus preconizava. Então nós não conseguimos fazer isso. Então nós alimentamos isso, alimentamos essas notícias. Você pega, vai filtrar hoje as mensagens que vêm na internet, 99% é mentira, é fake, é lixo. E a gente vai e reenvia. Reenvia para os amigos, reenvia para os grupos, reenvia. Aí depois, mas era mentira. Mas já mandou. Você já alimentou o processo. Você já criou. Essa é a armadilha do mundo moderno, né? Quando Kardec falava, e está em obras póstumas, sobre a importância dessa comunicação para harmonizar o ser humano, não é para criar esse tipo de problema que a gente vem criando hoje. A falta de caridade, a rolagem infinita e procrastinação. O que a gente faz? Eu no outro dia estava no metrô, eu estava em pé e tinha um senhor sentado com o telefone dele. E eu fiquei curioso e fiquei olhando, né? Porque ele estava com o telefone baixo. Ele não demorava lendo as mensagens mais do que 3 segundos, era 3, 5 segundos, aquilo passando num frenesi louco. Eu falei, caramba, podia estar lendo um romance espírita, uma obra interessante, né? Viagem demora 30, 40 minutos, ele podia estar se instruindo. Ele ficou o tempo todo da viagem ali, olhando aquele troço ali numa velocidade brutal, assunto passa completamente diferente, sem nenhum senso, sem nenhum sentido, sem nenhuma coerência. Isso é sadio? A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Já que ela comunica e é instantânea, gerar paz, gerar harmonia, né? Gerar indulgência. Não é o que nós estamos fazendo, infelizmente. Busca por validação externa.
Postagem constante de conteúdo pode estar ligado a um desejo inconsciente de obter curtidas, mas é verdade. Eu vou almoçar com a minha esposa, vou curtir o almoço, bom restaurante, comida gostosa, um ambiente agradável. Eu perco meu tempo mandando foto postada no perfil do Instagram. Para que isso? Serve para que isso? Por que a gente perde esse tempo brutal fazendo uma coisa dessa? Não tem sentido nenhum. Um não colabora com o outro, né? Estão ali em frente, mas são estranhos. Que eu chamei de sociedade TikTok. Indulgência significa ser tolerante e evitar críticas. Kardec preconizou isso, Jesus preconizava isso, está nos evangelhos. O ambiente online promove a ciência da indignação moral, a censura, apoiando e postando ódio e a vingança, ignorando as consequências negativas do próprio comportamento online. Porque não existe o mundo virtual e o mundo real. É tudo real. Quando você agride o próximo, seja ele o que for, porque ele não tenha da sua raça, porque ele não torce pelo seu time, porque ele não gosta das ideias econômicas que você gosta, porque ele não gosta da cor que você gosta. Onde está a indulgência? E nós estamos inadvertidamente reforçando esses comportamentos agressivos. Comportamentos que nos levam... mas isso é no mundo virtual. Não tem mundo virtual. Você agrediu com palavras, com frases, com texto. Mas não fui eu que escrevi. Mas você reencaminhou. Você distribuiu aquela informação sem nenhuma crítica. Eu me lembro na época da pandemia, a gente recebia mensagens de tudo quanto é jeito e feitio, né, catastrófico. E tinha muita assim, mensagem, psicografia de Emmanuel, de Joana de Ângeles, psicografia de não sei quem. Aí eu brincava com a Nélia, falei assim, Nélia, vamos ler para ver se resiste o primeiro parágrafo. Você começava a ler, lixo. Falava asneira. Quer dizer, é claro que não foi de Bezerra, é claro que não foi de Joana de Ângeles, é claro que não foi de Emmanuel. Por quê? Porque é o crivo, é o mesmo crivo que a gente adota na comunicação espiritual, né? Um espírito que se diz sábio, o conteúdo da mensagem dele tem que estar compatível com a sabedoria. Se ele começa a falar sobre violência, sobre agressão, sobre preconceito, sobre vingança, não é de um espírito sábio, não é de um espírito evoluído. É simples. Kardec eliminava as comunicações de forma muito simples, como nós eliminamos. Você lê, está de acordo com o Evangelho, está de acordo, não está. Então é lixo, é porcaria. O uso excessivo pode criar uma distorção da realidade, onde os usuários são expostos a visões extremas ou vida perfeitas. São os famosos influenciadores, né? Vida maravilhosa, fake, mentira, é só para enganar os bobocas. E a gente aí eu fico vendo assim, uma pessoa que mal sabe se expressar, tem 1 milhão de seguidores. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa? E a gente reforçando esses comportamentos. Então, essa é uma armadilha no mundo moderno, que a gente tem que encaixar dentro da leitura do Evangelho. Indulgência. Indulgência é tolerância, é aceitar o próximo, é aceitar os defeitos alheios e respeitá-los. Nós temos que fazer isso. No dia a dia. E não tem o mundo virtual e o mundo real. Existe o mundo. E o mundo hoje é um mundo tecnológico. Hoje, você, com a estrutura tecnológica que nós temos, pode mandar uma mensagem em tempo real para sua família do deserto do Saara, do meio da floresta amazônica. Nós temos que aproveitar essa capacidade de comunicação instantânea para benefício do próximo, para benefício da nossa sociedade, para crescimento moral e intelectual, e não para destruir, não para pregar o ódio, a vingança, o rancor, a guerra. Eu já vi, né, pessoas
desse estágio que a gente está vivendo hoje, amigos de família, pessoas eram dulcíssimas, caridosas, benevolentes. Aí de repente você vê a pessoa pregando pena de morte. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? A lavagem cerebral é tão brutal que a pessoa esquece dos seus padrões morais, esquece de tudo e começa a defender coisas absurdamente incongruentes, né? Incompatíveis com a nossa proposta de transformação moral. Então, se a gente quer começar 2026 com o pé direito, nós temos que, não é colecionar caroço de romã, é começar a pensar sobre nossos padrões de comportamento de uma maneira genérica, ampla, de tudo que nós fazemos na vida. Não se pede aos espíritas que sejam diferentes. Nós espíritas não precisamos ser diferentes, mas que façam a diferença apresentando com humildade e conhecimento a coerência do discurso espírita e a necessidade de inseri-lo na cultura do mundo. É isso que a gente espera. Indulgência. Ser indulgente não é só distribuir a campanha do quilo. Ser indulgente é aceitar a diferença do outro. Ser indulgente é não propagar o discurso de ódio. Ser indulgente é ser tolerante com aquele que é diferente de nós. É aceitá-lo, amá-lo, apoiá-lo, né? Esse é o que a gente espera. Então, Paulo, né, sábio, nosso apóstolo dos gentios, que dizia: tudo me é permitido, mas nem tudo é lícito. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém àquele que está buscando uma transformação moral. Nem tudo nos apraz, porque nós temos que cunhar um padrão de comportamento. Ser espírita não é tomar água fluídica e passe, é demonstrar comportamentos compatíveis com a doutrina, com os ensinamentos da espiritualidade de Jesus. E a gente sabe, né? Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem, da sua fraqueza. Porque é um bumerangue. A gente conhece a lei de ação e reação. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se nós plantamos o ódio, o rancor, a vingança, o desamor, vamos colher isso. E aí ficamos perplexos. Por que a vida continua a mesma? Eu peguei 7 caroços de romã e não mudou nada na minha vida. Porque você não mudou. Você não mudou 1 centímetro. E na armadilha da modernidade, nós estamos deixando-nos levar pela ilusão do mundo virtual, que não é tão virtual assim. Tem consequências gravíssimas. Leva pessoas à depressão, ao suicídio, né? À desarmonia. Então nós não podemos ser agente do sofrimento alheio, porque fora da caridade não há salvação. A doutrina preconiza. E se nós queremos ser caridosos, nós temos que ser amplamente caridosos em todos os nossos segmentos de vida. Sermos caridosos com o nosso vizinho, sermos caridosos com os animaizinhos que convivem conosco, sermos caridosos com aqueles que propagam ideias que nós não concordamos, mas nós aceitamos porque nós somos indulgentes. E para finalizarmos a mensagem final, que veio de Dufray, bispo de Nevers, no mesmo texto de Kardec, é uma psicografia: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Nós temos hoje uma literatura espírita vastíssima, né? A gente viu o texto inicial de Emmanuel nos conclamando para sermos indulgentes com o nosso próximo. Até a Marise comenta, mas é difícil, é muito difícil, mas é necessário, é importante, é premente, é urgente, porque nós já estamos em 2026, nós não estamos mais no século XX, nós estamos no século XXI, a caminho de 2050, é amanhã, não é depois de amanhã.
E nós, se não mudarmos moralmente, se não nos transformarmos em pessoas melhores, porque a grande transformação da humanidade vem de dentro, de cada um de nós. É um somatório da mudança individual de cada um de nós, do nosso esforço de sermos seres melhores, de apresentarmos. Então vamos esquecer os caroços de Romã e vamos começar a operar uma grande transformação que transformará a nossa vida, transformará a nossa sociedade e transformará o mundo em que nós vivemos. Sejamos indulgentes, tolerantes, amemos os nossos inimigos, como Jesus preconizou no Sermão da Montanha, e nós achamos ele tão bonito, e bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Obrigado.